Meus irmãos, bom dia a todos. A paz de Jesus. A paz de Jesus esteja com vocês. Glória a Deus. Aleluia. Essa semana eu estava lembrando da trajetória e Deus fez me lembrar de tantas pessoas que um dia serviram a Jesus e hoje não servem mais. Tantas pessoas que um dia se alegraram em levantar a sua mão e dizer: Jesus, eu quero servir o Senhor, eu quero fazer a sua vontade. E alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa que ela pediu a sua carta de mudança. Bom se fosse para outra igreja, mas uma carta de mudança para o mundo. Muitas pessoas que eu me lembro, e com certeza você lembra aí de várias pessoas que um dia resolveram seguir Jesus Cristo e um dia também resolveram negar Jesus Cristo. Disseram para Jesus, em outras palavras: Jesus, eu não quero mais te servir. Eu estou negando o teu nome e eu vou para o mundo fazer as minhas vontades. E ela, como numa metáfora, estivesse na cidade, vivendo na cidade, pegasse o seu carrinho e fosse para o interior, aquelas ruas de barro, onde só anda carro 4x4, caminhonete, e foi lá com o seu carrinho, e até uma altura da estrada ela conseguiu caminhar, andar, acelerar, trocar de marcha, mas chegou uma altura do caminho que o carrinho dela não era para aquele terreno. E atolou. O carrinho dela atolou. E ela ficou lá, presa, sem ajuda, sem conseguir sair de lá. Na linguagem atual é a situação que essas pessoas estão. Foram para lá, achando que iriam ter um sucesso, e acabaram se perdendo. Estão perdidas. Mas Jesus disse que Ele veio para encontrar aquele que estava perdido. E eu quero, antes de começar nessa manhã, orar com vocês por essas pessoas. Vamos nos pôr de pés, vamos orar por essas pessoas. Eu acredito que uns 10 você vai lembrar, no mínimo. Não peça nada a não ser por essas pessoas agora. Vamos orar por eles. Porque um dia Deus nos encontrou, nós estávamos perdidos. E Deus vai encontrar essas pessoas também. A palavra diz que a oração de um justo, ela tem muito efeito. E se você é um justo, a nossa oração nesta manhã vai ter efeito na vida destas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã por estas pessoas que um dia serviram o Senhor e que estão afastadas da Tua verdade. Oramos, Pai, em nome de Jesus, por aqueles que um dia aceitaram o Senhor como o Senhor e Salvador de suas vidas. Pai, em nome de Jesus, alcança eles onde eles estiverem agora. O Senhor é onipresente, o Senhor está aonde o Senhor quer estar agora. Visita esta pessoa, este jovem,
esta criança, este homem, esta mulher. E alcança, Senhor, estas vidas, toca na vida deles, Espírito que traz um quebrantamento sobre estes corações, e que eles possam se entregar a Ti, serem livres do pecado, e se dobrarem à Tua presença, fazerem a Tua vontade. Liberta estas vidas, Pai, que um dia se renderam a Ti, um dia negaram a Ti, mas que eles possam retornar para a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, toca na vida deles, Pai. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão. E Paulo pregou ao povo. Planejando seguir viagem no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas tochas iluminando a grande sala no piso superior, onde estávamos reunidos. Certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando: não vos alarmeis, porque a sua alma vive. Amém? É a palavra de Deus, uma das histórias relacionadas às viagens que Paulo fazia. E nesse texto diz que Paulo, no primeiro dia da semana, que era um domingo, Paulo começou a pregar num culto. Eu não sei que horas Paulo começou a pregar, mas eu sei que ele estendeu a pregação dele até a meia-noite. Com certeza era uma pregação longa. E aconteceu que a intenção deles era fazer esse culto e um culto de ceia. Porque a Bíblia fala que a intenção deles era partir o pão no primeiro dia da semana. Algumas versões falam que eles estavam no terceiro andar de um prédio, de um salão, onde estavam no cenáculo. E havia muitas luzes iluminando este salão. E havia também um jovem que estava sentado numa janela, numa das janelas. E Paulo pregando. E de repente, Paulo vê aquele jovem sentado na janela. E a impressão que dá é que quem está sentado na janela não está muito focado no que acontece dentro. Ele fica dividido. Nós estamos aqui dentro, estamos focados no que está acontecendo aqui dentro. Mas quem está sentado numa janela, ele consegue ver os dois lados. Consegue ver o que está acontecendo lá fora e o que está acontecendo aqui dentro. Ele não consegue focar nitidamente no que está acontecendo aqui dentro. Ele fica dividido entre lá fora
e aqui dentro. E há um perigo muito grande em quem tem essa neutralidade, essa inconsistência, que vai começar a dar sono. Primeiro sintoma de quem não está focado em Jesus é dar sono. E foi o sintoma que esse jovem teve. O sermão de Paulo, para ele, era muito extenso. Ele não conseguiu focar no que Paulo dizia. E a Bíblia diz que em algum momento da pregação, ele caiu. E o pior de tudo, caiu para o lado de fora. Há a possibilidade de, como ele estava em cima do muro, janela, muro, cair para fora ou para dentro. E caiu para fora. Quem fica sempre na neutralidade, serve a dois senhores, uma hora ou outra ele vai cair. Algumas versões falam que ele estava no terceiro andar. E o terceiro andar nós entendemos que é a presença de Deus. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Tem o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar. Apesar desse jovem estar em cima da janela, ele estava. Deus estava cuidando dele. Deus estava dando uma chance para ele cair para dentro. Porque cair do terceiro andar para fora, o tombo é muito grande. Mas cair do terceiro andar e continuar no terceiro andar, minimiza tudo. E foi o que aconteceu com ele. Uma hora ou outra, a casa dele ia cair. E é o que acontece com aqueles que servem a dois senhores. Serve um pouco a Jesus Cristo na igreja. Eu falo igreja, mas vocês entendem. E serve um pouco o mundo. Muitos já caíram e estão mortos. Mas muitos, Deus está tendo misericórdia e está segurando no terceiro andar ainda. Mas o sono está chegando. O sono começa com a sonequinha. E acontece até no culto do camarada tirar aquela sonequinha. Opa, ninguém viu. Porque uma sonequinha você ainda desperta e está ali. Está firme. Mas chega um momento em que o sono é automático. O camarada trabalhou o dia inteiro, está arrebentado, cansado. Ele começa, às vezes senta no sofá, fecha o olho e vai. É automático. Ele quer jantar primeiro, ele quer fazer isso, ele quer fazer aquilo, ele quer fazer muitas coisas antes de dormir, literalmente. Mas ele senta no sofá e é automático. O físico já está arriado. E com o jovem Eutico, o sono começou devagar. Com certeza, ele notou que o sono estava chegando. Muito provavelmente, ele também sabia que a qualquer momento, ele podia desabar de lá. E nós, como igreja, que estamos no terceiro andar, mas talvez algum de nós
apesar de estar no terceiro andar, podemos estar na janela. E talvez hoje aqui, humanamente, nós estamos espertos, mas espiritualmente nós podemos estar entrando no caminho do sono. Com Eutico, o sono chegou até ele e ele caiu para o lado de fora. E a queda foi grande, a ponto dele morrer. Antes de viver novamente, ele morreu. E eu estava entendendo essa palavra. Queridos, às vezes, o desejo do coração de Deus é que nós caímos para dentro. Mas nosso coração é tão errado, tão fechado, que Deus permite que nós temos uma queda maior, entrar quase em morte, tomar um susto, para que criamos vergonha na cara e entramos pela porta da frente de novo e subimos até o terceiro andar novamente, para servi-lo como Ele quer. Então, irmãos, ninguém conhece mais a nossa vida do que nós mesmos. Se talvez você está na janela, desça da janela pro lado de cá, porque o sono ele vai chegando. Paulo disse aos Romanos: desperta do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando aceitamos a fé. Paulo disse na ministração da ceia: há muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Nossa vida espiritual temos que estar ligados, antenados, porque no mundo as bactérias, os vírus estão aí para nos tirar de combate. Existia uma mulher de uns 40 anos, e ela tinha uma filha, e essa mulher conheceu Jesus, começou a fazer a vontade de Jesus, e o dom dela era o dom do serviço. Ela servia Jesus Cristo com amor, com integridade, e de repente a filha dela se casa, e essa família conhecem, todos eles, Jesus Cristo. E essa mulher que era do serviço, por algum motivo, uma bactéria se infiltrou na vida dela. E ela começou a ter febre. Uma febre muito alta. E foi para a cama. E é isso que o inimigo faz contra nós. De alguma forma ele vai tentando para nos tirar do serviço, de adorar, de servir Jesus. Essa mulher ficou de cama, estava acamada. O inimigo conseguiu tirar ela de combate, conseguiu fazer com que ela parasse as suas atividades em Jesus Cristo. E teve um dia que Jesus, ele estava ministrando culto na sinagoga, era um sábado, e acabado o culto da manhã na sinagoga, Jesus vai com seus discípulos até a casa de Pedro.
E lá está a sogra de Pedro, na cama. A Bíblia fala que ele estava ardendo em febre. Alguns dizem que, na antiguidade, a febre era algo terrível, que eles tinham um medo terrível da pessoa morrer. E eles já falam rapidamente para Jesus que aquela mulher estava com febre. O que para nós hoje é uma simples febre, para eles era um terror. E eu estava também entendendo essa palavra, porque Deus, Ele deu uma temperatura para nós, para o corpo humano. 36 e 37 graus é a temperatura do corpo humano, variação de alguns décimos. Essa é a temperatura que Deus deu para o ser humano, em geral. E para essa temperatura entrar em desequilíbrio, é sinal que algo de errado aconteceu. A febre é um sinal de que um agente desconhecido invadiu o teu organismo. Em resumo é isso, João. Um agente desconhecido invadiu o teu organismo e alterou a sua temperatura, causando a febre. Estão entendendo? Aleluia. Queridos, para o inimigo nos tirar de combate, algo precisa acontecer. É óbvio. Um agente desconhecido precisa invadir o nosso organismo para nos tirar de combate. E foi o que aconteceu com aquela mulher. Estava de cama. E muitos estão hoje de cama. Humanamente, eu quero dizer espiritualmente, estão de cama. E quem está com febre, os sintomas são os variados: cansaço, não tem vontade de comer, de se alimentar, não tem vontade. Isso espiritualmente vai assimilando. Não tem vontade de conversar com ninguém, só quer ficar na cama escondido de todo mundo. Porque algo aconteceu e um agente desconhecido invadiu o teu organismo e te tirou, te desequilibrou. Por isso que a nossa temperatura precisa estar estável em Deus. Quando isso é alterado, nós saímos do foco, entramos numa janela, sentamos em uma janela, fazemos como o filho pródigo que falou: pai, eu quero a minha parte da herança e eu vou seguir o meu caminho. Como a ovelha que desgarrada, que também largou as 99 amigas e foi seguir o seu caminho. É o que um agente do inimigo faz conosco. Altera a nossa temperatura. Existe uma temperatura muito elevada que a ponto, e são poucos graus, 42 graus, eu estava vendo isso, é sinal de que os órgãos internos começam a cozinhar, a ponto da pessoa entrar em coma e poder não conseguir salvação mais para essa pessoa.
olhando humanamente, falando, nossa, mas de 37 para 42 são 5 graus apenas. 5 graus. Isso faz tanta diferença assim? Faz, né, Ana? Faz. E faz. O que Deus quer de nós é manter o equilíbrio. Que nossa vida não seja salgada, nem sem sal, mas seja uma vida de equilíbrio. Existe a hipertermia e a hipotermia. É muito calor e muito frio. Não, equilíbrio. Manter o equilíbrio, não ser radical e nem omisso. Mas o Senhor quer que sejamos equilibrados, que aguardamos na sua presença a fazer a vontade de Jesus. Porque quando nós saímos da vontade de Deus, talvez nós não tenhamos a mesma sorte que aquele jovem teve. Muitos não tiveram a mesma sorte quando renunciaram a Jesus Cristo, disseram: Jesus, eu não quero mais fazer a tua vontade, eu vou fazer as minhas vontades. Na primeira saidinha dele, foi para o inferno. O futuro dele já está decretado, já está determinado. Não há mais solução para ele, porque ele não quis. Ele rejeitou o Espírito Santo. E quando nós rejeitamos o Espírito Santo, o único caminho é um caminho de morte. Se não aceitarmos a vontade de Deus para nós, é um caminho de morte. A história do rico e de Lázaro. Lázaro, pobre, tudo, os dois morreram. Aí Lázaro foi para o seio de Abraão, e o rico foi para o inferno. E de lá o rico conseguiu ver. Ele viu Lázaro ao lado de Abraão, e algo que separava eles. E ele disse: Pai Abraão, deixa eu voltar, avisar meus parentes, amigos, meu tio, meu cunhado, que realmente existe um inferno, para eles se converterem. E ele diz: molha a ponta do meu dedo. É isso? Eu não estudei isso, eu estou lembrando do texto. Molha a ponta do meu dedo. De Lázaro? De Lázaro? E porque o lugar aqui, a chama aqui é muito quente, está me queimando. Como o Massal disse no início, muitos não creem, mas o inferno é real. Não é falado mais sobre o inferno. É claro que nós não devemos dar ênfase ao inferno. A ênfase é Jesus Cristo. Mas o inferno, ele está na Bíblia. E nós precisamos entender que se nós não formos convertidos de verdade, nós vamos para o inferno. O inferno é real. Se o pecado domina a nossa vida e nós não nos convertermos, nós vamos para o inferno. E depois o lago de fogo e enxofre eternamente, com Satanás e seus demônios. É por isso que a nossa vida precisa estar na temperatura de Deus, que Deus deu para nós. Vamos abrir em Lucas. Aleluia.
Lucas capítulo... A história do rico e de Lázaro. Capítulo 16. Dezesseis, 24, que é o que nós estávamos falando aqui, que eu clareou melhor. Lucas 16, 24. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito e em meio a estas chamas. No entanto, Abraão respondeu para ele e disse: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto você está padecendo. Foi o veredito, foi decretado o destino para os dois. O versículo 25 diz que o rico recebeu todos os benefícios dele nesta vida. Os nossos benefícios hoje estão aqui. As nossas decisões hoje estão aqui. Se nós não fizermos hoje, talvez amanhã nós não façamos. É por isso que o filho pródigo, quando ele está lá na lama, querendo comer a comida dos porcos e não ter nem isso para comer, ele caiu em si e disse: meu pai, os servos do meu pai têm sobrando para comer e eu aqui. Até que um dia, é próximo aqui, esse texto, Lucas capítulo 15, olha aqui, aleluia. No capítulo 15, versículo 18, ele disse: levantar-me-ei e tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e foi em direção ao seu pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu. Até aqui, alguns dizem que o pai, todo dia, ele ficava olhando ao longe, ver se o filho estava vindo. E dá a entender nesse versículo que realmente era, porque o filho estava vindo ao longe ainda, e o pai o viu quando o filho estava vindo ao longe. Deus conhece o nosso coração nesta manhã. E nós, olhando aqui, somos todos filhos de Deus. Mas o íntimo do coração só Deus conhece. Talvez, para mim, talvez essa palavra nem era para estar sendo falada aqui. E eu afirmo para vocês que não era para mim falar essa palavra. Mas o Espírito Santo conhece o nosso coração como ninguém. Tanto que eu estou até meio perdido aqui. Jesus conhece o nosso coração como ninguém. Ele sabe o desejo do nosso coração hoje, agora.
Se o nosso desejo é estar aqui ou estar lá no mundo. Se o nosso desejo é estar aqui ou estar numa balada. Se o nosso desejo é estar aqui ou estar pecando lá fora. Mas eu afirmo, pela Bíblia e por experiência própria, que o mundo só traz tragédia, morte, só destruição. Você pode renunciar a Jesus hoje e amanhã poder ser tarde. E talvez você viver a situação do rico. E se o teu coração não se converter desse mal que você está no teu coração, lá onde você estiver no futuro, que em nome de Jesus eu creio que você não vai estar, Deus vai te trazer à memória tudo isso que foi falado. A nossa consciência, querido, às vezes não é nem Satanás que nos acusa, é a nossa consciência. É Deus fazendo a nossa consciência lembrar do que nós estamos fazendo. Aleluias. Eu tenho convicção de que alguém precisa se restaurar nesta manhã aqui. De que precisa rever os seus valores. Porque nós não podemos estar sempre em cima da janela. E teve um tempo que eu até cheguei a orar. Para que, se fosse preciso, Deus derrubasse a pessoa para o lado de lá. Para que ela se convertesse de verdade. Queridos, às vezes você quer o bem da pessoa. Você quer que ela seja salva, que ela seja restaurada. A Bíblia diz que Deus, ele açoita aquele que ama. O tombo inêutico do lado de lá foi um açoite na vida dele para que ele se convertesse. Deus está açoitando alguém aqui para se converter, se arrepender do pecado praticado e se voltar para Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E Deus já construiu a sua morada lá. Deus não quer que a sua morada lá um dia fique vazia, mas que você ocupe o seu lugar de direito lá. Quando Jesus tocou a sogra de Pedro, Jesus chegou até ela e repreendeu a febre. A febre a deixou. E ela se levantou rapidamente e começou a servi-los. Talvez um vírus infectou seu organismo e você está desestruturado. Mas Jesus está aqui para dar equilíbrio de novo para a sua temperatura e te colocar na vontade dele. Vamos nos pôr de pés. Eu quero chamar aqui, se possível, o pessoal do louvor. Pode ser, pastor? Aleluia, Espírito Santo de Deus. Nós entronizamos o Senhor nesta manhã. Nós chamamos o Senhor nesta manhã para sondar o nosso coração.
Nós chamamos o Senhor nesta manhã. Toma o teu lugar de direito neste lugar, Pai. Toma o teu lugar de honra neste lugar, nesta manhã. Toma o teu trono nesta manhã no nosso coração. Toma o teu trono, Senhor, na nossa vida. Nós chamamos o Senhor neste lugar. Espírito Santo, vem sondar o nosso coração. Vem desamarrar, Senhor, todas as nossas resistências humanas agora. Toda resistência maligna que nos impede de enxergar como o Senhor quer que enxergamos. Tira agora toda a escama dos nossos olhos. Mostra-nos quem nós somos de verdade, Pai. Aleluias. Mostra para nós, Espírito Santo, o nosso pecado. Vem descobrir, Pai, as nossas vergonhas. E leva-nos a nos vestir de pano de saco e de cinza sobre a nossa cabeça. Leva-nos ao caminho da humilhação, Espírito Santo. Aleluias. O Espírito Santo tem estado triste conosco, porque o nosso pecado tem feito com que ele fique entristecido. Vamos confessar os nossos pecados agora, e que o Espírito Santo fique alegre conosco e possa derramar sobre nós uma unção diferente, uma unção de unidade. Que o Espírito Santo possa tirar de nós esse fardo na nossa mente, na nossa alma. Espírito Santo, nós nos arrependemos nesta manhã dos nossos pecados. Nós nos voltamos para Ti, Espírito Santo. Pedimos perdão porque nós entristecemos o Senhor. Nós não queremos ir para o inferno, mas nós queremos reinar contigo. Leva-nos, Pai, a enxergar com os teus olhos agora. Que caia as escamas dos nossos olhos agora, em nome de Jesus Cristo. Que caia agora dos nossos olhos toda a cegueira espiritual, em nome de Jesus Cristo. E que se abram os nossos olhos espirituais agora, em nome de Jesus Cristo. E derrama, Espírito Santo, sobre nós agora a unção do Teu Espírito Santo. Aleluia. Queridos, aqui à frente é um altar. Um altar de adoração. Aquele que quiser derramar o seu coração nesse altar, o Senhor irá entender o seu coração, irá te receber de braços abertos para derramar sobre você uma unção de alegria, talvez como nunca você recebeu na sua vida. Espírito
tem liberdade nesta manhã de derramar o seu coração à vontade de Deus. Espírito da verdade, Espírito de Deus, eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aleluia. Você que precisa de uma restauração, derrame o seu coração nesta manhã. Você não pode sair daqui como você entrou. Você precisa sair daqui leve. Leve como uma pena em Jesus Cristo. Derrube as suas resistências e libere o seu coração para a vontade de Jesus. Oh, Espírito da verdade, libera agora, Senhor, a tua vontade sobre estes corações. Libera a tua vontade, Espírito Santo, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. E leva-nos, Pai, ao caminho de ser cheios do teu Espírito, cheios da tua verdade, cheios da tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Como tu queres, Senhor amado, eu vaso e tu o oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado.
Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.